Falando claro, os países nórdicos têm um grande problema, principalmente Suécia, um exemplo para a esquerda brasileira. Se você não acredita, preste atenção nessa notícia. Como as gangues suecas exportam jovens assassinos para a Escandinávia? Isso até não nos surpreenderíamos se estivéssemos falando de um país da África ou até mesmo da América Latina. Só que não, estamos falando da Suécia, um país conhecido pelo seu bem-estar social, seu alto nível de salário e uma referência para a esquerda mundial. Neste país, o crime organizado por gangues estrangeiras está completamente fora de controle. Assim, pouco a pouco, a Suécia tornou-se o país que todos observam para não se parecerem com ele. Se você acompanha as notícias internacionais, você não está surpreso. Suécia hoje é um dos lugares mais perigosos da Europa, controlado pela sua grande maioria por criminosos estrangeiros ou por gangues estrangeiras. A Suécia já lidera a Europa em estupros, guerras de gangues e homicídios por arma de fogo após a Albânia. Estocolmo tem taxa de mortes por armas 30 vezes maior que Londres e a Suécia tem a maior taxa da Europa. Em 2023, 55 pessoas foram mortas a tiros em 363 tiroteios distintos. Isso, amigos, ocorreu num país de só 10 milhões. Antes conhecido pela segurança, mas agora a situação só piora. Em apenas 2 anos, de 2021 a 2023, os tiroteios aumentaram mais de 8%. A polícia se diz sobrecarregada e sem saber como lidar com essa péssima tendência. O que é certo é que para os status europeus e para o padrão europeu, suas cifras, os seus números é um tremendo escândalo. Bem, falamos de gangues do crime organizado extremamente perigosas, gangues envolvidas com tráfico de drogas, armas, pessoas e todo tipo de crime imaginável. E tudo isso direto da Suécia. Suécia está totalmente fora do controle. Ela está sendo dominada por gangues estrangeiras, o filho desses estrangeiros de segunda geração. Bem, na imprensa você lerá frequentemente que um sueco fez isso ou aquilo. E é verdade, tecnicamente são suecos. Mas o diabo está nos detalhes, e o que descobrimos é que a história não é bem como contam. Na verdade, quase 90% dos presos por esses crimes são imigrantes ou filhos de imigrantes. Repito, mais de 90% dessas pessoas são imigrantes ou filhos de imigrante que cometeram esses crimes. Isso revela um grande erro na integração social do país e na corrente imigratória do país, levando os países europeus, como Espanha, Itália, França, Portugal, a olhar para a Suécia como exemplo de não ser seguido. Damos um pequeno stop para eu me apresentar. Meu nome é Luiz Garcia, estou começando aqui no YouTube, estou também no TikTok e no Instagram. Se você quer me ajudar, eu deixo o meu número do Pix aqui embaixo na descrição e também deixo um endereço do PayPal para você dar aquela boa oferta. Se você não pode ajudar com dinheiro, aí outra forma de ajudar, se inscrevendo no canal, compartilhando e curtindo e comentando. Desde já, muito obrigado. E sabe o que é pior? Se antes o crime organizado sueco era só problema deles, agora tá pulando fronteiras para os vizinhos. Isso mesmo, Suécia se tornou uma grande exportadora de criminosos, trazendo um grande prejuízo e um desconforto entre as autoridades naquela região. O fato de algo assim ocorrer na Suécia e virar fenômeno reflete uma cultura de violência doentia e depravada. Não queremos que isso aconteça na Dinamarca. E nesse vídeo que você acabou de ver uma declaração, não é qualquer ministro da Justiça, é um ministro da Justiça da Dinamarca, social-democrata, sempre foi de esquerda, apoiador das imigrações e portas abertas da Suécia, mas agora pesou muito. Imagina só que vergonha, um ministro do país vizinho dizer que você vive num lugar de cultura depravada.
Galera, algo muito sério tá rolando. Neste vídeo vamos responder várias perguntas. O que está fazendo os países vizinhos como Finlândia, Noruega e Dinamarca para barrar essa criminalidade? Realmente está sendo um grande desafio para a Europa hoje, Suécia? Vou tentar responder essas duas perguntas. É muito preocupante que isso possa acontecer e que esteja ocorrendo na Dinamarca. Suécia, um país social-democrata, está se tornando o centro dessas grandes confusões. E agora vem, quem são realmente esses criminosos? Dezenas e dezenas, centenas de jovens suecos de origem imigrante, vindos de bairros guetificados das chamadas sociedades paralelas suecas, viraram peões do crime organizado. E não para por aí. Suécia teve 149 ataques com explosivo. Esse número pode ser até pequeno para países como Brasil, América Latina ou Estados Unidos, mas para a Europa isso é um tremendo de um escândalo. Dinamarca cogita controles na fronteira com a Suécia após recentes tiroteios. Começaram agora a fazer uma grande fiscalização sobre os trens, colocando também câmeras de reconhecimentos faciais entre as fronteiras e colocando bastante vigilância e aumentando o número de policiamento nessas fronteiras. Mas isso não é somente tudo. Polícia intensifica inspeções nos trens que cruzam a ponte entre Copenhague e Malmö, terceira maior cidade sueca. Mais câmeras e dispositivos de reconhecimento estão sendo instalados na fronteira entre os dois países. Tudo isso é para manter o controle do narcotráfico entre os dois países. Dinamarca cogita controles fronteiriços com a Suécia após recentes tiroteios. Polícia dinamarquesa e sueca operam além fronteiras para enfrentar a onda de crime organizado. Com essa situação, Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca chegaram em um acordo histórico. Praticamente Suécia abriu mão da sua soberania e deixando assim a polícia local dos outros países entrar no seu território para combater as gangues. A Suécia e a Finlândia começaram a autorizar suas forças policiais a realizar operações em municípios fronteiriços do país vizinho. Anunciaram até uma nova lei permitindo que agentes intervenham no outro país em situações de perigo imediato, sem pedido prévio das polícias sueca ou finlandesa. Para viabilizar isso, a Suécia vai regular a entrada de armas policiais finlandesas e reconhecer certos poderes dos agentes vizinhos em território sueco. Segundo a polícia sueca, mais de 93 crianças estão sendo acusadas por planejar crimes de assassinatos. Bem, toda essa exportação do crime sueco para a Dinamarca que vemos no vídeo tem a ver com uma guerra entre gangues intensificada no último ano. Isso está se tornando um pesadelo para os dinamarqueses que certamente não estão acostumados a uma situação como essa. E o pior ainda está por vir. Neste gráfico, os suecos que cometem crimes com armas estão ficando mais jovens e a situação só piora. Entre outros motivos, porque as leis que protegem menores com mais garantias processuais também fazem com que líderes de gangues prefiram jovens para realizar seus planos macabros. Não seria justo com os suecos se a gente não falasse o que eles estão fazendo, pois problemas se resolvem dentro de casa. E agora mesmo, eles estão colocando leis mais rígidas e prevê leis para o futuro anti-imigração nos próximos anos, isso colocando uma corda no pescoço da esquerda internacional, demonstrando mais uma vez que o multicultural não dá certo. Pois bem, para cortar pela raiz os problemas de integração dos estrangeiros na Suécia e assim o crime nascido da crescente guetificação que muitas cidades têm sofrido, a Suécia vem implementando há anos medidas claramente contra a imigração. Medidas anti-imigração, o que, claro, representa uma enorme mudança de paradigma. Porque, amigos, o país da IKEA, Volvo e H&M, como sabem, era até há pouco um dos mais abertos à imigração. De fato, olhem para este gráfico. Durante a onda de refugiados que a Europa viveu em meados da década passada, a Suécia abriu suas portas para centenas de milhares de pessoas que chegaram em apenas alguns anos.
Seguro no que eu vou te falar agora sobre essa solução. Vai te surpreender muito. Atentos! Agora, o governo conservador de Ulf Kristersson quer reverter essa situação, o que não é nada fácil. Como pretendem fazer isso? Bem, vejam esta proposta de lei. A lei do delator na Suécia enfrenta a reação negativa dos servidores públicos. A chamada Lei do Delator é uma das medidas incluídas no acordo entre o Partido Moderado e os democratas suecos para formar governo em 2022. Mas, em que consiste essa lei e por que a chamam assim? A ideia é obrigar 1 milhão de trabalhadores, maioria servidores, a denunciar contatos com imigrantes ilegais. Assim, o governo sueco pretende aumentar as expulsões de pessoas vivendo ilegalmente no país. Agora, há uma comissão do governo redigindo essa lei, com o texto previsto para novembro. Se aprovada, milhares de imigrantes ilegais seriam denunciados por funcionários públicos. Claro, isso causou grande alvoroço, pois muitos se recusam a participar dessas delações. Não somente isso. O que ocorre aqui é que muitos desses imigrantes poderiam deixar de ir ao médico, cuidar da saúde e até mesmo não deixar seus filhos a frequentar escolas e universidades, isso piorando a situação criminal do país. A Dinamarca visa migração zero, pois políticas rígidas de fronteira reduzem pela metade o número de solicitantes de asilo. Falamos das leis de imigração e asilo mais duras de todo o velho continente. De fato, há anos, exceto ucranianos, o país não aceita refugiados que cheguem sozinhos. Só os que vêm por agências da ONU são aceitos na Dinamarca. Isso está sendo um grande exemplo para a Dinamarca, que por agora está fechando suas portas de forma definitiva. Um pensamento que já tinha anteriormente, e com essa crise da Suécia, ela colocou em prática o que ela já pensava. Em outras palavras, o governo dinamarquês decidiu acabar com os guetos, por bem ou por mal, até recorrendo à demolição forçada de moradias. E amigos, por enquanto, essas medidas parecem estar funcionando. Embora 2024 esteja sendo um ano negro para o crime no país, não podemos esquecer algo que já mencionamos. Os atuantes na Dinamarca são jovens suecos de origem árabe que, como dissemos, cruzam a fronteira para cometer crimes por encomenda. Mas isso não é tudo. Para evitar sociedades paralelas onde o crime impera, como na Suécia, os dinamarqueses tomaram uma decisão: demolir moradias públicas ou vendê-las a investidores para restauração e venda a preços de mercado. Agora a grande pergunta é para ti. O que tu pensa que Suécia poderia fazer para ajudar a melhorar essa situação? Tu crê que Suécia vai parar de ser um exportador de criminosos na Europa? Se você pensa e sabe de alguma solução, escreve aqui abaixo, comente e compartilhe. Desde já, obrigado.